Imagine uma arma que reescreveu a história, um predador dos mares que garantiu a sobrevivência da civilização ocidental. Não estou falando de um submarino nuclear ou de um porta-aviões. Estou falando de 37 metros de madeira, 170 remadores e um único objetivo: dominar o Mediterrâneo. Este é o trireme grego, o terror dos mares antigos. Por mais de 200 anos, essa maravilha da engenharia naval foi a rainha indiscutível das ondas. Uma máquina de guerra que permitiu que um pequeno conjunto de cidades-estado enfrentasse impérios colossais. Como uma embarcação tão simples, movida apenas pela força humana, conseguiu moldar o destino do mundo? Prepare-se para embarcar em uma jornada pelas águas turbulentas da Grécia Antiga e descobrir o segredo por trás do poder do trireme. Vamos mergulhar na anatomia desta máquina de guerra perfeita. O trireme não era apenas um barco. Era uma lança flutuante. Com cerca de 37 metros de comprimento e apenas 6 metros de largura, seu design era otimizado para uma coisa: velocidade. E que velocidade! Capaz de atingir entre 8 e 10 nós, algo em torno de 18 km por hora, ele era mais rápido que qualquer navio de sua época. Sua agilidade era lendária, conseguindo girar em seu próprio eixo. Uma manobra impossível para as embarcações mais pesadas e lentas de seus inimigos. O coração pulsante do trireme eram seus 170 remadores, dispostos em 3 níveis sobrepostos, uma inovação genial que maximizava a potência sem aumentar demais o comprimento do navio. E na sua proa, a arma que decidia batalhas. Um ariete de bronze maciço, pesando cerca de 200 quilos, projetado para perfurar o casco de navios inimigos como uma faca na manteiga. Além dos remadores, cerca de 20 soldados, incluindo arqueiros, estavam a bordo para o combate corpo a corpo. Era a combinação perfeita de velocidade, agilidade e poder de fogo. Sabia que um trireme podia acelerar de 0 a sua velocidade máxima em menos de 1 minuto? Uma aceleração impressionante para a época. Nenhum palco demonstrou melhor o poder do trireme do que a Batalha de Salamina em 480 a.C. O Império Persa, sob o comando do rei Xerxes, havia invadido a Grécia com uma força esmagadora. Sua frota, com mais de 600 navios, parecia invencível. Os gregos, liderados pelo brilhante estrategista ateniense Temístocles, reuniram cerca de 370 triremes. A aposta era desesperada. Temístocles, sabendo que não poderia vencer em mar aberto, atraiu a massiva frota persa para o estreito canal de Salamina. Foi uma armadilha genial. Nos espaços apertados, a superioridade numérica dos persas tornou-se uma desvantagem. Seus navios maiores e mais lentos não conseguiam manobrar, trombando uns nos outros. Foi então que os triremes gregos atacaram. Eles usaram táticas devastadoras como o diekplous, onde perfuravam as linhas inimigas em alta velocidade, quebrando os remos dos navios adversários e deixando-os à deriva. Outra tática era o periplous, um movimento de cerco rápido para atacar os flancos e a retaguarda do inimigo. O som de arietes de bronze, estraçalhando madeira, ecoava pelo estreito enquanto os soldados gregos abordavam os navios persas para o combate final. Contra todas as probabilidades, a pequena força grega aniquilou a frota persa, salvando a Grécia e, possivelmente, o futuro da democracia. Mas como era a vida a bordo dessa máquina de guerra? Brutal. Ao contrário do que muitos pensam, os remadores dos triremes atenienses não eram escravos. Eram cidadãos livres, homens que recebiam pagamento pelo seu serviço. E que serviço! Eles se sentavam em 3 níveis apertados, com um calor insuportável, suor e o fedor de dezenas de corpos em esforço máximo. A sincronia era tudo. Um único erro de um remador poderia fazer com que os remos de cima e de baixo colidissem, quebrando-os e incapacitando o navio em pleno combate. Para manter o ritmo, um flautista tocava melodias que ditavam a cadência das remadas. O treinamento era exaustivo, levando meses para dominar as manobras básicas. Atingir a velocidade máxima era um esforço tão intenso que os remadores só conseguiam mantê-la por um período limitado, talvez 1 hora no máximo. Era um trabalho perigoso, exigente, mas vital. A vida de todos a bordo e o destino da própria cidade dependia da força e da sincronia desses homens.
Você conseguiria manter o ritmo deles? Com o trireme como sua espinha dorsal naval, Atenas construiu um império. O domínio dos mares não era apenas sobre guerra, era sobre economia. Os triremes patrulhavam o Mediterrâneo, protegendo as valiosas rotas comerciais que traziam grãos, madeira e metais para a Grécia. Eles combatiam a pirataria, que era uma ameaça constante, garantindo que o comércio pudesse florescer. Com mares seguros, os gregos fundaram colônias por toda parte, da Sicília e sul da Itália até o norte da África e as costas do Mar Negro. Essa expansão espalhou a cultura, a língua e as ideias gregas por todo o mundo conhecido. O trireme era, em essência, o motor da Era de Ouro de Atenas. A riqueza gerada pelo comércio seguro financiou a construção do Partenon, as peças de Sófocles e os diálogos de Platão. O poder naval e a prosperidade econômica estavam diretamente conectados, e o trireme era a chave para ambos. O legado do trireme é eterno. Ele estabeleceu um princípio fundamental da guerra naval que perdura até hoje. A combinação de velocidade e manobrabilidade é um fator decisivo para a vitória. Os romanos, futuros mestres do Mediterrâneo, aprenderam com os gregos, adaptando e desenvolvendo seus próprios navios, como birremes e quinquerremes, baseados nos mesmos conceitos. As táticas de emboscada e ataque rápido, aperfeiçoadas pelos almirantes gregos, influenciaram estrategistas navais por séculos. Mesmo as galés venezianas, quase 2000 anos depois, ainda carregavam ecos do design e da função do trireme. Hoje, reconstruções modernas, como o navio Olympias, nos permitem entender e admirar a genialidade de sua engenharia. Ao testar essas réplicas, confirmamos o que os textos antigos diziam. O trireme era rápido, ágil e mortal. Os gregos não criaram apenas um navio. Eles criaram um conceito de domínio naval que mudou o mundo para sempre. Então, o que tornou o trireme tão invencível? Foi a sua tecnologia revolucionária, com os 3 níveis de remos e o ariete de bronze? Ou foi a estratégia genial de comandantes como Temístocles? Pense nisso. O que você acha que foi mais decisivo? Deixe sua opinião nos comentários. Foi a velocidade, o ariete, a estratégia ou o treinamento dos remadores? Vamos debater essa máquina de guerra que moldou a história. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para mais viagens incríveis ao passado.